Sejam bem-vindos a mais uma aula de estabilidade de taludes e também ao último mês de 2021. Nesta aula discutiremos sobre critérios de resistência. Vamos falar um pouco sobre o critério de ruptura de Mohr-Coulomb e também sobre o critério de ruptura de Barton-Schupper. Antes de continuar, é bom a gente fazer o nosso checklist sobre o que nós já discutimos, né? E começamos com tipos de ruptura, quais são as rupturas que podem, né, ocorrer em taludes. Definimos tensão, vimos um pouco sobre as tensões em um plano genérico qualquer, né, em um corpo. Falamos um pouco sobre deformação, né? A diferença, deformação rúptil, deformação dúctil, né? E também sobre essa diferença do sigma 3, na contribuição do sigma 3 em cada tipo de deformação, né? Lembrando que, como trata-se de estabilidade de taludes, necessariamente a gente está falando de uma deformação rúptil, que acontece, né, com um sigma 3 bem baixo, de condições superficiais. E na última semana discutimos aspectos sobre tensões em uma massa de solo, né? Não só aquelas contidas em um determinado plano, como tensão cisalhante e tensão normal, mas também vimos alguns outros aspectos, né, sobre as tensões devidas ao próprio peso do solo e também tensões devido a carregamento externo. E, embora em alguma aula anterior tenhamos definido o que seria critério de resistência, né, e que também, né, é similar, é sinônimo de critério de ruptura, a gente só, né, definiu, e a aula de hoje a ideia é falar de forma mais criteriosa, se eu posso dizer assim, sobre os critérios de resistência. Então vamos lá. Falando em critério de ruptura ou critério de resistência, é importante a gente pensar, né, relembrar aquele conceito de resistência ao cisalhamento, que justamente corresponde, né, à tensão de cisalhamento máxima que um corpo, né, que um volume de solo, um volume de material geológico ou rocha, né, pode suportar sem se romper. Em outras palavras, a gente pode dizer que a resistência ao cisalhamento de um corpo, né, é a resistência limite, né? A resistência limite antes que aconteça uma ruptura. Bom, então, visto isso, existem diversas propostas, diversos autores, né, e diversas relações que vão tentar descrever, né, que vão descrever essa interação entre tensão cisalhante, né, tensão normal, tensão de cisalhamento, tensão normal e algumas outras características, né, mecânicas de solos e rochas. Então, quais são os critérios mais utilizados? Quais são os mais difundidos? Esse slide aqui tem em uma aula anterior, mas ele é importante só para a gente relembrar, porque para a gente falar de critério de resistência, né, e sobre a resistência ao cisalhamento do material que está sendo analisado, a gente tem que pensar qual material que vai ser analisado, né? Bom, então a gente sabe que nós temos os solos, taludes em solos, né, taludes feitos em rocha intacta, mas esse conceito de rocha intacta, no final das contas, vai ser rara a situação em que exista de fato um talude construído em rocha intacta, né? Que de fato a rocha intacta vai corresponder àquela rocha que ela não tem nenhum tipo de fratura, nenhum tipo de estrutura, né? Nenhum tipo de descontinuidade ali, nenhum plano que corresponda a um plano de menor resistência mecânica. Bom, então a gente tem que pensar, quando se tratar de rocha intacta, né, das descontinuidades, que justamente correspondem a esses planos de fraqueza, né, que vão seccionar as rochas intactas, e por fim os maciços rochosos,
né, que justamente corresponde ao conjunto, né, ao conjunto de blocos que são compostos pelas rochas intactas e as suas descontinuidades, que são as superfícies de menor resistência mecânica, que vão condicionar o tamanho, né, e a forma dos blocos. Bom, então basicamente, né, aqui a gente tem três principais critérios de resistência que são os mais utilizados, né? Para solos, o Moore Coulomb; para rocha intacta, né? O Moore Coulomb ou o Hooke-Brown; para descontinuidades, quando se analisa sobretudo, né, as descontinuidades, para Moore Coulomb ou Barton-Schuben; e para os maciços rochosos, Moore Coulomb ou Hooke-Brown, né? Então, basicamente, são esses três critérios de resistência que a gente vai ver nas aulas, né? Nas aulas relacionadas a critérios de resistência. Vocês acabaram, né, de perceber que, basicamente, o mais utilizado, assim, sobretudo porque é um critério de resistência, um critério de ruptura, né, que vai ser utilizado para qualquer material que a gente, né, qualquer material ou entidade geológica que a gente esteja analisando, né, justamente pode ser solo, rocha intacta, descontinuidade ou o maciço rochoso como um modo geral. Então vamos começar por ele. Quando a gente pensa em critério de resistência ou critério de ruptura, seja qual for, a ideia é relacionar a tensão cisalhante com a tensão normal, né? Então, dessa forma, só relembrando aquele conceito de um corpo, um volume de material submetido a tensões, né, principais σ1, σ3, né? Lembrando que só haverá deformação quando σ1 for diferente de σ3. Dessa maneira, havendo a tensão desviadora, né? Bom, mas um plano genérico qualquer que passe por um plano no interior desse corpo, ele vai estar submetido, né? Um plano que faça, né, um ângulo alfa, né, com a face com uma dos planos principais. Esse plano ele vai estar submetido a uma tensão cisalhante e uma tensão normal. E dessa maneira, para se definir, né, qual vai ser o modo de ruptura, eu digo em relação à resistência, a tensões, né, o estado de tensão. A gente tem que entender como se relacionam tensão normal e tensão cisalhante. Então, dessa maneira, Moore-Coulomb propõe, né, essa equação para relacionar tensão cisalhante e tensão cisalhante, tensão normal, né? Tensão cisalhante e tensão normal, né? No caso aqui, vocês lembram, né, desse símbolo em cima do símbolo de tensão, né? Então aqui é a nossa tensão normal efetiva, né? E o que vocês lembram o que significa tensão normal efetiva? Tensão normal efetiva representa, né, aquela tensão que é transmitida entre as partículas sólidas do solo, né? Enfim. Bom, e agora quais são esses dois outros parâmetros aqui? Ângulo de atrito interno e coesão, também conhecido na literatura como intercepto de coesão. Já falamos bastante, né, sobre tensão cisalhante e tensão normal e também tensão normal efetiva, né? Bom, então vamos tentar entender um pouco desses dois outros parâmetros aqui na fórmula: coesão e ângulo de atrito. Quando a gente fala em coesão, a gente está falando de algo que está relacionado com a atração química entre os minerais, a cimentação das partículas, ou seja, a interação, né? A consolidação desse material. E para a gente entender um pouco melhor a ideia do intercepto de coesão, é porque, né, se a gente estabelece um gráfico tensão normal versus tensão cisalhante, aqui são duas situações, né?
Aqui são duas situações. A curva superior corresponde ao ensaio de uma rocha intacta mais fraca e a curva inferior corresponde ao ensaio de uma rocha dura fraturada, né? A gente percebe aqui que o comportamento, né? O comportamento desses dois materiais se diferencia. E vai ser dito coesão, né? Intercept de coesão, o valor de tensão cisalhante, né? Que corresponde ao cruzamento dessa curva do gráfico com o eixo Y, né? Tensão cisalhante aqui. Perceba que nesse exemplo, né, a coesão, o intercept, a coesão na rocha intacta fraca é superior à coesão da rocha dura fraturada, né? E por que isso? Justamente pelo fato de que quando se trata de uma rocha dura fraturada, né, significa dizer que já existem planos de descontinuidade aqui, né, que seccionam essa rocha. Então, de certa maneira, nós já temos, né, a ruptura dessa conexão, dessa consolidação da rocha de um modo geral, né? Já existe o rompimento da cimentação de partículas, o rompimento de minerais e talvez, né, até o rompimento de ligações químicas, ok? Já quando a gente analisa, então, de certa maneira, para que haja uma ruptura, né, a coesão correspondente vai ser inferior. Neste caso, mesmo se tratando de uma rocha fraca, ela ainda é uma rocha intacta. Então, dessa maneira, né, a coesão ela vai ser representada aqui justamente porque para que ocorra essa ruptura, né, para que ocorra essa ruptura, o material tem que se romper, o material que estava intacto, que estava contínuo, né? Então, essa cimentação e toda a atração química dos minerais que constituem essa rocha devem ser quebradas, diferentemente, né, desse caso em que a rocha dura fraturada já foi parcialmente rompida, alguns aspectos coesivos. Ficou claro? Então, agora passando, né, para o que representa, para a questão do ângulo de atrito interno, né? E esse ângulo de atrito interno ele vai se associar ao efeito de entrosamento entre as partículas, né? E a forma mais fácil de representar isso é tentando explicar, né, de forma análoga da movimentação de um corpo rígido sobre uma determinada superfície, né? Então aqui tem-se a superfície, um corpo rígido e sobre este corpo e sobre esta superfície está atuando uma tensão normal e uma tensão cisalhante, como a gente viu, né? Então quando a gente reordena, né, esse par de tensão normal e tensão cisalhante, a gente como resultante uma força, tem-se uma força aqui, né, que faz um ângulo com a tensão normal. E justamente esse ângulo, né, desta decomposição aqui corresponde ao ângulo de atrito interno. Então, dessa maneira, né, dessa maneira a gente pode dizer que para que aconteça a movimentação desse bloco, né, a resistência ao cisalhamento da superfície deve ser superada. E ela vai ser dada, né, em que contexto aqui? Justamente, né, a resistência ao cisalhamento vai ser igual ao produto entre a tensão normal e a tangente deste ângulo, ou seja, o ângulo de atrito interno, né? Obviamente que essa resistência, né, a resistência, quanto mais lisa, né, quanto mais lisa for essa superfície, menor vai ser a resistência ao cisalhamento. Então, consequentemente, menor também será o ângulo de atrito, né? E justamente
a gente pode pensar, né, nessa situação. Quando a gente olha de forma, né, com um zoom aqui, a gente percebe que tanto a superfície é irregular, né, a superfície sobre a qual o bloco vai se movimentar, quanto a base do bloco. Então, os pontos de área de contato, né, os pontos de área de contato são pequenos, né? A área de contato entre a superfície e a base do bloco é muito pequeno. Então, consequentemente, né, em situações em que as superfícies são muito irregulares ou rugosas, a gente tem um aumento grande do ângulo de atrito, né, um grande aumento do ângulo de atrito, fazendo com que a resistência ao cisalhamento nesse contexto também se eleve, né? Justamente porque se a gente está pensando em tensão normal, né? A tensão não é força normal sobre a área. Nesse caso, se a gente pensar numa superfície totalmente lisa, vai ser a força normal sobre essa área total, né? Mas numa superfície rugosa, como a gente está observando aqui, corresponde ao quê? A força normal sobre a área de contato, né? O que vai fazer com que essa tensão normal seja superior. Algo muito similar ao que acontece quando a gente analisa, né, a transmissão de forças de grão a grão em um plano transversal, como, né, justamente porque a área de atrito, a área de contato de grão a grão em um plano transversal acaba sendo muito pequeno, né? Mas é só de forma análoga, né, aquele cálculo que nós fizemos na aula anterior. Então, aqui é um gráfico muito similar, né? Tensão normal sobre tensão de cisalhamento. E aqui três materiais foram ensaiados, né? Um material com uma fratura rugosa limpa, uma com uma fratura lisa limpa e uma fratura com preenchimento. Então, se a gente analisa em um primeiro momento essa situação, né, uma fratura rugosa limpa, perceba, né, que aqui existe o contato de dois blocos. A superfície, a fratura já existe, então há o contato de dois blocos, né? Então percebam que nessa situação 3, a gente tem, né, uma curva mais elevada. Então a gente também tem um ângulo de atrito mais elevado. Em compensação, não existe um intercept de coesão, né? Justamente porque nenhum material aqui precisa ser rompido. Quando a gente analisa a figura 2, a situação 2 com uma fratura lisa limpa, né, basicamente eu aumento a área de contato entre esses dois blocos. Então, consequentemente, a tensão normal também vai ser reduzida, né? A tensão normal também será reduzida e, consequentemente, né, a resistência também é reduzida nesse caso. Lembrando, né, que tensão é força por área. Ok? Então, a mesma força pode, a depender da situação, corresponder a tensões normais diferentes. Nessa situação também não existe coesão, um intercept de coesão, visto que a ruptura já existe. Porém, né, a gente vai inclusive ver melhor mais à frente, quando a gente tem uma fratura com preenchimento, em uma situação na qual não há contato entre a parede dos dois blocos, né, para que, embora haja fratura, mas essa fratura está preenchida e não há contato entre os dois blocos. Então, para que a movimentação aconteça, é necessário que se rompa o material de preenchimento. Então, dessa maneira, né, percebam, olha a curva aqui, percebam que já existe um intercept de coesão. Porém, esse intercept de coesão, inclusive o ângulo de atrito interno também, que vai ser ensaiado, ele corresponde ao quê?
Ele corresponde, né, ao material de preenchimento e não mais a rocha intacta que a gente está ensaiando aqui, né? Justamente porque o material que nessa situação agora precisa ser rompido para que a movimentação entre os blocos aconteça é o material de preenchimento. E o critério de resistência de Mohr-Coulomb, ele também pode ser dado em função das tensões principais, né? Sigma 1 e sigma 3. E aqui esse sigma C justamente corresponde à compressão uniaxial, né? A compressão uniaxial. Então, compressão uniaxial e aqui o mesmo ângulo de atrito interno que a gente viu. Bom, e é interessante essa relação aqui, só para a gente entender o que acontece. A gente vai falar mais à frente, mas entender uma questão interessante. Porque quando a gente tem um ensaio de compressão anexial, né, o sigma 3 é igual a zero. Então, justamente, o sigma 1 vai ser igual no momento da ruptura, né, o sigma 1 vai ser igual ao sigma C da compressão pontual, visto que com a compressão anexial, sigma 3 é igual a zero. Né? Então, sigma 1 é igual a sigma C, ok? É importante que a gente fale sobre a obtenção de parâmetros, porque a gente falou, né, de ângulo de atrito interno, coesão no slide anterior falamos sobre sigma 1 e sigma 3 e sigma C, né, que é a compressão anexial. Mas como obter esses parâmetros? Né? E essa obtenção vai ser de forma direta, através dos ensaios de laboratório. Né? Basicamente, a gente pode trabalhar com, né, ensaios de compressão, e esses ensaios de compressão podem ser ensaios de compressão simples, né, ou uniaxial, e os ensaios de compressão triaxial. Quando se trata de rocha, né, as amostras que serão submetidas a esses ensaios serão amostras indeformadas retiradas de furos de sondagem, né? Sondagem rotativa. Quando se trata de solos, de fato a gente trabalhando com amostras deformadas, em que o corpo de prova vai ser moldado. E geralmente pela padronização, enfim, da execução do ensaio, né, esse corpo de prova ele é moldado em 4 camadas e depois de moldado, por se tratar de solo, né, de material não consolidado, é necessário que ele seja, né, envolto por uma capa de látex, enfim, né, para que durante a execução ele não se rompa sem responder, sem que seja possível analisar a deformação durante a compressão. Né? E quando a gente fala em ensaios de compressão, qual é a diferença entre um ensaio triaxial e um ensaio simples? Bom, quando se trata de um ensaio simples ou uniaxial, basicamente, o corpo de prova ele está submetido a uma única tensão axial, né? E aqui no caso correspondente a sigma 1, né? E basicamente consiste em uma prensa com anteparo e que pressiona, né, o corpo de prova. Então, se a gente está falando aqui de uma tensão axial, a gente está falando de um sigma 1, né? Bom, e para que haja deformação, a gente sabe que tem que ter um sigma, né? Deve haver uma tensão desviadora. Então, qual é o valor de tensão desviadora corresponde ao quê? Né? A diferença entre sigma 1 e sigma 3. E aí, nessa situação, qual o valor de sigma 3? Como não existe, né? Como aqui a gente só está exercendo, né, uma tensão axial, o sigma 3 vai ser igual a zero, né? Bom, e quando a gente analisa um ensaio de compressão triaxial,
né, o que se tem é que, além, né, além do sistema que vai imprimir uma tensão axial aqui na vertical, né, o corpo de prova ele está, né, no interior de uma câmara, no interior de uma câmara, seja óleo, água, enfim, e que essa prensa para ensaio triaxial, ela também submete o corpo, né, submete o corpo no interior dessa câmara a tensões, a sigmas 3 diferentes, né? Então, à medida que eu tenho uma aplicação de, né, esse corpo de prova está submetido a um sigma 1, né? Ele também está submetido a um sigma 3. E é aquela questão, né? Com uma prensa para ensaio triaxial é possível fazer um ensaio simples. Basta, né? Não basta fazer com que sigma 3 aqui seja igual a zero. Então aí a gente está replicando uma situação de um ensaio simples, né? E justamente a ideia do ensaio, desses ensaios é saber, né, qual é a tensão de pico, ou seja, a tensão no simples, né, no ensaio simples é achar a tensão de pico, ou seja, a tensão normal no momento da ruptura. Já quando se trata dos ensaios triaxiais, a ideia é submeter o corpo, né, várias amostras desse corpo, para achar o par, né, para determinar a tensão confinante no momento da tensão confinante, não, perdão, tensão desviadora no momento da ruptura. Se eu estou falando de determinar a tensão desviadora, eu estou dizendo que com o ensaio de compressão triaxial é possível determinar o sigma 1 e o sigma 3 do momento da ruptura. Temos aqui já todo o equipamento para o início de um ensaio de compressão triaxial em solos. O solo está aqui, né, com suas camadas, conforme normalização, e o fluido dentro da câmara vai ser responsável pela aplicação da tensão de sigma 3, né? E aqui essa haste, né, vai ser responsável pela sigma 1 ou tensão axial, porque de repente, né, eu não vou definir que sigma 1 está na vertical, porque de repente quando se tem a aplicação de tensão confinante, essa tensão confinante for superior à tensão axial, obviamente, né, a tensão confinante vai corresponder a sigma 1 e a tensão vertical vai corresponder a sigma 3. Bom, com isso, né, esse material vai ser ensaiado até que ele se rompa. Aqui houve a ruptura do material, né, e aqui houve a ruptura do material. Bom, então, consequentemente, o que a gente consegue aqui é justamente esse par de sigma 1, sigma 3 no momento da ruptura. Para solos é importante lembrar, é importante saber o seguinte: existem dois tipos de ensaios triaxial, os drenados e os não drenados. Nos drenados, né, nos drenados é possível que a abertura de um êmbolo aqui e a água no interior da amostra é drenada, né? Neste caso, nos ensaios triaxial drenado, as tensões que são determinadas são as tensões efetivas, né? Quando os ensaios de compressão axial, de compressão triaxial são não drenados, não há possibilidade de escape da água do solo. Então, consequentemente, o que se tem a determinação das tensões totais, né, desse solo, não tensão efetiva. Aqui é um exemplo de um ensaio uniaxial, né, ou ensaio simples em solo, né? E aqui já o início da superfície de ruptura nessa amostra, né? Lembrando que nessa situação de um ensaio simples,
O único dado que se tem é o sigma 1, né? Ou o sigma C, né? Justamente porque a gente sabe que o sigma 3 nessa situação é igual a zero. E aqui tem-se uma prensa uniaxial para rochas, né? Existem vários tamanhos, né? Aqui ela é de um porte muito maior do que essa. Existem prensas menores também, né? Mas a questão é que, a depender da profundidade que a rocha, né, que a rocha foi amostrada, e mesmo a necessidade da demanda do projeto, né? Então requer que os corpos de prova sejam submetidos a tensões a forças muito elevadas. Então, o que faz com que a, a demanda de equipamentos maiores, né, de maior porte também aconteça. Ambas as situações são para compressão uniaxial. E nessa situação tem-se, né, a prensa para compressão triaxial das rochas. Aqui já existe uma amostra dentro da câmara, né? E daqui é que entra o fluido dentro da câmara que vai submeter o corpo de prova a uma tensão σ3, né? Visto que a tensão σ1 ou a tensão axial vai ser imposta por esses sistemas de engrenagem. E aqui são só duas amostras já rompidas de rochas, né? Aqui a ruptura aconteceu ao longo dessa estrutura, possivelmente uma foliação, enfim. E aqui, né, nesse outro exemplo, a rocha se rompeu nessa direção aqui, nesse sentido principal. Inclusive é interessante nessa foto, justamente porque mostra os strain gates, né? Que esse strain gauge ele vai ser o equipamento responsável pelo armazenamento, pelo registro da deformação, né, da deformação axial da rocha. Nessa situação é possível a obtenção dos dados. Nesta aqui não, visto porque o strain gauge acabou se rompendo. Temos aqui o nosso corpo de prova, né? Sigma 1, sigma 3, né? Que são as duas tensões principais, lembrando que a diferença entre elas, né, entre sigma 1 e sigma 3, é a tensão desviadora, que vai ser o responsável pela deformação. Então, aqui a gente tem uma curva inicial em amarelo, né? E o momento de ruptura. Aqui a gente tem uma outra curva em azul e curva em vermelho. Então aqui nós temos 4 curvas, né? Com aquele gráfico, tensão desviadora versus deformação axial. Beleza, né? A questão é que, relembrando o início da aula, a gente sabe que cada uma dessas curvas foi gerada, é de um mesmo material, mas foi gerada com sigma 3 diferente, né? E obviamente que com sigma 3 diferente. Por isso também a gente tem a questão, né, da variação da tensão desviadora aqui nesse nosso contexto, né? Bom, então, só lembrando uma coisa, essa primeira curva em que vai apresentar menor resistência, né, menor resistência de pico, corresponde ao nosso sigma 3 igual a zero. Então, na realidade, corresponde ao quê? Ao ensaio simples, né? Ou ensaio de compressão axial. O restante, a partir do momento em que sigma 3 não é mais igual a zero, então, de fato, a gente está falando, né, do ensaio triaxial, justamente porque já existe a injeção de óleo aumentando a tensão sob a qual o corpo de prova está submetido. Beleza, né? Bom, mas era fácil. Em relação à tensão axial, é fácil porque a gente olha, né, e percebe, beleza. Nessa situação, ele resiste,
né, a tanto de tensão. Mas a grande questão é, agora a gente está pensando, né, em mais de uma tensão. Então, como representar, né? Como, com base no critério de com base no critério de ruptura de Mohr-Coulomb, né, de resistência, a gente consegue determinar e mensurar o estado de tensão da nossa rocha, né, se ela está sob condições de se romper ou não. Né? Como melhorar apresentar de forma mais inteligível, né, esses dados. Vamos pensar, o critério de resistência, né, o critério de resistência de Mohr-Coulomb, ele é dado em termos de tensão cisalhante, né, tensão normal ou tensão efetiva e ângulo de atrito interno. Então, o que a gente precisa para melhorar a análise e realmente plotar a nossa curva que vai corresponder a nossa curva que corresponde à envoltória de Mohr, que justamente vai corresponder ao nosso critério de resistência de Mohr-Coulomb, a gente precisa saber somente duas coisas desses ensaios agora. As tensões principais, né? A tensão desviadora, então, se a gente sabe a tensão desviadora, a gente sabe qual é sigma 1 e qual é sigma 2 no momento da ruptura. Então, com base nisso, a gente vai fazer diversos círculos de Mohr. Vocês lembram lá da geologia estrutural, né? Que o círculo de Mohr vai representar o estado de tensão de um corpo. Então, bora praticar isso. Então, né, num sistema de coordenada, né, XY, em que x é a tensão normal e y é a tensão cisalhante, a gente vai representar o estado de tensão, os diversos estados de tensão, com base nos resultados obtidos, né, do ensaio triaxial, quando o corpo for submetido com diversos sigmas 3 diferentes, consequentemente tensões desviadoras diferentes. Ok? Então, só para a gente entender, todos os sigmas estarão aqui, né, em X. Então, dessa maneira, né, aqui a gente tem o resultado de uma compressão simples, não é? Por que eu estou falando que é uma compressão simples, ensaio de compressão simples? Porque o sigma 3 é igual a zero. Né? Então, dessa maneira, você tem um sigma 3 igual a zero, então o nosso sigma 3 está onde? Já está aqui na origem. Né? E com base no nosso, a ruptura foi nesse momento, né, em que eu tenho um sigma 3 tal e um sigma 1 tal. Se o nosso sigma 3 está aqui no zero, o sigma 1 está aqui, visto que o sigma 1 é maior que o sigma 3, não é? Beleza. Agora, vamos olhar um outro estado de tensão. Né? Agora eu tenho um sigma 3 maior, né? E houve a ruptura neste momento. Então, quando a gente plota o círculo de Mohr que corresponde, né, a esse par sigma 1, sigma 3 para essa ruptura, a gente tem o quê? Sigma 3 e sigma 1 do momento da ruptura. Não é isso? Então, vamos colocar mais uma situação com sigma 3 maior ainda. E aqui tem-se a curva em vermelho. Né? É um outro par de sigma 3 e sigma 1. Então, na hora de plotar, a gente tem um sigma 3 e um sigma 3 e um sigma 1. Ok? Então, a gente tem três estados de tensão, né? Três estados de tensão que representam o momento da ruptura. Então, para que a gente consiga determinar agora qual é a curva, né, que vai representar a envoltória de Mohr, pensa, a gente só precisa de uma curva que seja tangente a todos esses círculos, visto que todos eles representam o estado de tensão no momento da ruptura. Então, se eu tiver uma curva que passe, né, tangente a esses três círculos de Mohr,
a gente tem o envoltório, né, nosso critério de ruptura ou o envoltório de Mohr-Coulomb. Né? Percebam, para se determinar isso, é necessário que o ensaio seja repetido várias vezes, né? Para que se tenha estados de tensão, rupturas em estados de tensão diferentes sobre, né, tensões desviadoras diferentes, consequentemente, sigmas 3 diferentes. Né? E aqui é só mais um quarto resultado que eu não represento aqui. Né? Então, a nossa envoltória de Mohr-Coulomb passaria mais ou menos aqui. Né? Então, se você tem uma situação em que o estado de tensão do seu maciço que você está trabalhando for representado por um círculo de Mohr aqui, né? Sabendo que a envoltória está aqui, o seu, né, o seu maciço ele está ok, né? Porque ele está longe da envoltória de Mohr. Então, todas as vezes que o círculo de Mohr, que representa o estado de tensão do seu maciço rochoso, encostar na envoltória de Mohr, representa uma situação de ruptura iminente. Então, percebam, né? A gente já tem um sigma 1, que entra na nossa equação do critério do critério de resistência, com base na determinação, né, na delimitação da curva da envoltória de Mohr-Coulomb, a gente tem o quê? A gente consegue determinar qual é o intercepto de coesão e com base, né, na inclinação dessa curva de Mohr-Coulomb, a gente também determina o ângulo de atrito interno deste material. Então, com base nessa representação de Mohr-Coulomb, a gente consegue, né, de fato, determinar todos os parâmetros de resistência da rocha intacta e dos maciços rochosos. Lembrando que esse resultado vai ser expresso, a gente consegue, né, expressar esse resultado após a execução de diversos ensaios triaxial, né? Porque a gente vai conseguir ter estados de tensão diferentes, com diferentes sigma 1 e sigma 3, para momentos de ruptura diferentes em um mesmo material. Bom, né? Se a gente pensar né, voltando aquele gráfico de formação por tensão desviadora, né? Aqui é uma situação que a gente tem um comportamento dúctil, né? Visto que não vai haver ruptura. E essa outra situação, em que há ruptura, né, em que a resistência ao cisalhamento, a resistência de pico, né, é bem mais baixa, a tensão de pico é bem mais baixa, a gente já tem um comportamento frágil. Então a gente já sabe uma coisa, né, que reduzindo o sigma 3, quanto menor o sigma 3, mais rúptil, mais frágil, né, mais rúptil esse material vai se tornar. Por isso que nas porções mais superficiais do planeta Terra, a tendência é que as deformações sejam rúpteis. Né? Por isso a gente tem tantos sistemas de fraturas que seccionam rochas. Mas a questão é o seguinte: e agora quando a gente tem situações com água? Mesmo no regime frágil, tá? O que a água faz? Vocês acham? Será que a água ela vai aumentar ou reduzir a resistência de pico? Ou seja, tornar, né, o material mais ou menos resistente à ruptura, ao cisalhamento? Bom,
Sempre quando tem a presença de água, a gente tem a pressão neutra, né? Ou então a pressão que corresponde, né, ao símbolo U aí. Vocês devem ter ouvido falar da pressão da pressão nas aulas de solo, enfim, né? Bom, então no final das contas, a tensão total, né? A tensão total vai ser igual à tensão efetiva mais a pressão, né? Então vamos pensar. Lembra que lá na relação, né, do critério de resistência de Mohr-Coulomb, nossa relação era tensão cisalhante mais coesão mais tensão efetiva mais tangente do ângulo de atrito, né? Então, se a gente está falando de uma situação em que não tem água, de fato a nossa tensão, né, a nossa tensão principal vai ser igual à tensão efetiva, né? Mas se a gente tem água no sistema, bom, a nossa tensão total vai ser igual à tensão efetiva mais a pressão. Então, dessa maneira, quando tem-se água no sistema, tem-se uma menor tensão efetiva, justamente porque a tensão efetiva corresponde a tensão efetiva corresponde ao contato, né, intergranular, né, o contato corresponde à força, o esqueleto desses materiais, da rocha, do solo, enfim. Então, quanto maior a pressão, menor a tensão efetiva, né? Então, ou seja, se eu reduzo tensão efetiva, eu estou fazendo o quê? Reduzindo o critério de resistência, tornando o material mais, né, próximo à situação em que ele vai se romper, né? Então, quanto menor isso, quanto maior, sob uma mesma tensão normal, quanto maior a pressão, menor vai ser a tensão efetiva, né? Porque menor vai ser esse contato, essa interação entre os grãos e os cristais constituintes da rocha, ou do solo, né? Como a gente viu. Então, quanto menor for esse parâmetro, menor também vai ser a tensão cisalhante, ou seja, a resistência ao cisalhamento desse material. Bom, dessa maneira, o que se tem? Só a título de exemplo. Aqui nesse regime dúctil, eu posso ter um material com a pressão igual a zero. Então, a tensão efetiva é mais elevada e, consequentemente, eu posso não fazer com que esse material não se rompa. Mas se de repente eu começo a trabalhar com uma pressão que seja igual, nesse exemplo, a sigma 3, o que eu estou fazendo aqui nessa situação é o quê? Trazendo esse material de um domínio, de um comportamento dúctil para um comportamento frágil, fazendo que o estado de tensões se aproxime da curva, né, da envoltória de Mohr, fazendo que se aproxime do estado de ruptura desse material. Então, aqui a gente tem a curva com a pressão igual a zero, e aqui nós temos o sigma 3, sigma 1 para aquela situação, em azul. Perceba, e aqui a gente tem a envoltória de Mohr, né, o critério de ruptura de Mohr-Coulomb. Então, percebam, nessas circunstâncias não vai haver ruptura, visto que esta curva, esse círculo de Mohr, não é tangente à envoltória de Mohr, né? Pensando naquela situação. Pressão total, tensão total igual a tensão efetiva mais pressão. Como a nossa pressão é igual a zero, tensão total é igual a tensão efetiva, né? Mas aí, né, quando de repente, né, eu já tenho presença de água no sistema e a pressão é diferente de zero, como nessa situação, né, pressão igual a sigma 3, o que acontece? A minha tensão efetiva também reduz, né? Fazendo com que o círculo de Mohr se desloque na direção da envoltória de Mohr, né? E naquele ponto de tangência é o nosso ponto de ruptura, né? Justamente o que a gente tem aqui, sigma 1 e sigma 3, né? Que estão
E esse deslocamento dessa posição em azul para a posição em amarelo justamente corresponde à poropressão, né? Essa distância é a mesma dessa distância que vai equivaler à poropressão. Então, sempre quando tiver água envolvida no sistema, vai haver uma redução na resistência ao cisalhamento, né? Ou seja, sempre que tiver água envolvida, eu trago o meu o meu círculo de Mohr, que representa o estado de tensão, para uma situação, para uma posição mais próxima à envoltória de Mohr e, consequentemente, levando a uma situação, né, de possibilidade de ruptura. Bom, né, e aqui a gente tem a situação. E quando, né, aqui em vermelho, de fato, a gente tem, né, a situação em que o nosso sigma 3, ele é igual a zero, né? Então, já está na origem, né? Já está na origem. Então, numa situação dessa, só o sigma 3 igual a zero já levaria à ruptura, né? Tudo que foi discutido até agora, referente a Mohr-Coulomb, né, o critério de ruptura de Mohr-Coulomb, são aplicáveis, né, para resistência ao cisalhamento de solos, rochas, maciços rochosos muito fraturados. E agora a gente vai olhar alguns aspectos relacionados às descontinuidades e as características dessas descontinuidades. Se a gente pensar num extremo, nós temos, né, a gente pode ter descontinuidades que são planas e lisas e sem preenchimento qualquer, né, como essa. Então a relação de resistência é diferente desta situação, em que as descontinuidades são parcialmente preenchidas, né, e que existe material de preenchimento, porém em algum momento há um contato, né, entre as paredes, em outro momento não há esse contato, né? Então ela está parcialmente preenchida. E quando a gente analisa o outro extremo, né, em que se tem uma descontinuidade com um preenchimento muito espesso, consequentemente esse preenchimento é dominante, né? Então o comportamento e o critério, né, e a resistência ao cisalhamento também será diferente, a forma de aplicar esse critério de resistência também será diferente. Quando a gente pensa em superfícies planas e lisas, né, a gente vai pensar nessa situação. Nosso critério de resistência se resume a isso, né? Tensão cisalhante é igual ao produto entre tensão normal e a tangente do ângulo de atrito residual, né? E por que nesse caso a gente está falando de ângulo de atrito residual? Justamente porque a ruptura já aconteceu, né? Já houve uma ruptura, mas para que ela continue, né, para que continue se movimentando ao longo desse plano, né, ainda há uma resistência e está relacionada a esse ângulo de atrito residual. A gente vai ver mais à frente que isso aqui é muito coerente, né, e converge para o critério de resistência de Barton e Schoube, né, e a gente vai ver mais à frente. Quando a gente pensa num preenchimento, né, parcial, nós temos aqui, né, de fato, também simplificado, tensão cisalhante vai ser igual a tensão normal pela tangente do ângulo de atrito interno, né, que vai ser do bloco rochoso, da rocha intacta também. Percebam o seguinte, nem nessa situação, nem nesta situação, tem-se, em uma das duas situações, tem-se a coesão, né? Justamente porque nessas duas situações o material, a rocha, já foi rompida, né? Então não se justifica falar em coesão ou intercepto de coesão. E quando a gente chega na situação em que o preenchimento é dominante, então a gente volta para aquela relação inicial. Porém, com uma pequena diferença. A coesão é referente ao material
do, do preenchimento e o ângulo de atrito também do preenchimento, né? Repetindo uma coisa que eu já disse nessa aula, né? Justamente para que aconteça uma movimentação, é necessário agora, né, romper o material do preenchimento que é dominante. Então, dessa maneira, a gente está trabalhando com a resistência ao cisalhamento do material, né? No caso, para aplicação, para obtenção desses parâmetros, nesse primeiro caso de rupturas, descontinuidades planas e lisas, nós conseguimos mesmo obtê-los com compressão simples, né? Nada demais. Quando a gente pensa nesse segundo parâmetro aqui, né, a gente vai, sobretudo quando se trata desse ângulo, né, desse ângulo ângulo de atrito interno, a gente vai obter indiretamente através de classificação geomecânica. Então, vai ser considerada essa tangente do ângulo de atrito interno vai ser considerada, né, a gente vai assumir que ele é igual à razão entre os parâmetros JR e JA lá da classificação do sistema Q, do Barton, né, Barton et al., 1974. Então, esse aqui vai ser obtido indiretamente, né? E quando a gente analisa essa situação do preenchimento dominante, os parâmetros de resistência, né, vão ter que ser obtidos pelo ensaio do material de preenchimento. Então, dessa maneira, comumente, né, esse material vai ser, esses parâmetros, né, CP e o ângulo de atrito P também, interno P, esses dados serão obtidos de forma direta através de ensaios de cisalhamento desse material, né, do material do preenchimento. Que é um exemplo, né, de um equipamento para ensaio de cisalhamento direto. Em que consiste, né, o ensaio de cisalhamento direto? Basicamente, consiste na aplicação direta de tensões de cisalhamento até que o corpo se rompa, né? E ao passo que a gente tem aqui a aplicação de uma força de cisalhamento, ou seja, né, a força nas laterais do corpo de prova, na verdade, a parte de baixo é fixa e essa parte de cima que se movimenta, né, lateralmente. Então, com essa aplicação, ocorre essa aplicação direta de forças, né, de tensões de cisalhamento sob uma tensão constante, uma tensão normal constante, como a gente pode observar aqui. E aqui é só um exemplo. Aqui é um exemplo do acondicionamento para solos, né, em que a amostra de solo é condicionada, a amostra esculpida e condicionada aqui, nesse equipamento, e a pedra é porosa justamente para permitir, né, que saia água, enfim, caso ela esteja saturada, tá? E é importante lembrar que para esse caso, né, do ensaio de cisalhamento direto para os solos, ele também pode ser utilizado para obtenção dos parâmetros de Mohr-Coulomb anteriormente discutidos, né? E no caso das rochas, a ideia é submeter, né, já a rocha com a descontinuidade em equipamentos, não esse equipamento necessariamente, né, mas em outros equipamentos que vão submeter a amostra a um cisalhamento direto. Esse primeiro exemplo é um equipamento analógico, né, e manual, que a gente coloca os pesos aqui para transferir a tensão normal e um outro equipamento que é responsável pela tensão cisalhante. Aqui já tem-se um equipamento automatizado, né, e que você insere o corpo de prova e automaticamente ele faz as variações das tensões normais, né, das tensões normais e as tensões de cisalhamento também automaticamente e é gerado um gráfico posteriormente.
né? E esse exemplo aqui é um outro exemplo, né? Esses dois primeiros exemplos foram para solos, e esse exemplo aqui é para um ensaio de cisalhamento direto em rochas, né? Percebam, mais uma vez, se trata de um equipamento de um porte bem, né, superior a esses dois. Bom, agora chegamos ao critério de Barton e Schubert, proposto em 77, e ele é indicado para análise, né, de descontinuidades, para o critério de resistência voltado para descontinuidade, né, ou então para aqueles maciços rochosos em que existe alguma descontinuidade, algum padrão de descontinuidade que vai ser responsável pelo comportamento geomecânico do maciço rochoso, né? E depois de diversas tentativas para representar um comportamento mais realista, né, do cisalhamento nas descontinuidades rugosas, em que há um contato parede-parede, né, é diferente, não pode ter preenchimento. O contato tem que ser parede-parede, né? O Barton e o Schubert eles propuseram essa equação que eles chamam de semi-empírica, né? E é baseado em alguns ensaios realizados em superfícies que foram rugosas, superfícies artificiais e rugosas. Bom, alguns parâmetros aqui vocês já conhecem, né? Então não vou entrar muito no critério. Tensão cisalhante, tensão normal, ângulo de atrito, né? E existem dois itens aqui que vocês não viram, o JRC e o JCS. O JCS corresponde à tensão, à resistência à compressão anexial. Então, na realidade, é a tensão de pico, né? É o sigma C. E o JRC é um coeficiente de rugosidade, o coeficiente de rugosidade da junta, né, da descontinuidade. Bom, então a gente sabe que para obter isso é necessário, né, o ensaio de compressão simples da amostra, né, e essa resistência de compressão simples, né, essa resistência à compressão simples, ela é da rocha imediatamente adjacente à junta, tá? E o coeficiente de rugosidade da junta, ela é definida por tabelas, por equações que eu já mostro. E esse ângulo de atrito interno B, né, é o ângulo de atrito interno básico, que também corresponde ao ângulo de atrito interno da rocha intacta, adjacente, imediatamente adjacente à junta, né? Aqui é só um quadrinho para a gente pensar um pouco, né? Tipo assim, são uns exemplos. Tipo de rocha, né? A descrição da junta e o JRC. Se a gente pensar aqui, né? Em um nós temos as ardósias, com uma superfície suave, né? Uma superfície plana. E olha o JRC dele quase zero, né? 0,4. Ao passo, né, em que a gente vem aqui para uma pedra-sabão com uma superfície rugosa, irregular, né? E olha o JRC para onde vai? Lá para 18,7. E agora, analisando, né, um perfil típico de rugosidade, em um a gente tem um perfil tipo de rugosidade para as superfícies que o JRC varia aqui de 2 em 2, né? Nesse primeiro aqui, de 0 a 2 até 18 a 20. Então, isso nos ajuda, esse entendimento da superfície, né? De quanto mais plana, mais lisa a superfície for, menor o JRC, nos ajuda a entender por que, né? Nos ajuda a entender por que, no final das contas, quando eu citei sobre a descontinuidade, né? Sobre o critério de resistência de Mohr-Coulomb para a descontinuidade, para com descontinuidade plana, né, e lisa, ela acaba ficando só com tensão cisalhante é igual a tensão normal vezes tangente do ângulo de atrito, né, visto que a gente pode assumir, né, que por se tratar de uma superfície
plana, né, uma superfície plana e lisa, o nosso JRC vai ser igual a zero, né? Se o JRC é igual a zero, esse membro da equação aqui zera e a gente fica só com esse restante da equação. A tensão cisalhante vai ser igual a tensão normal vezes tangente do ângulo de atrito interno. Então, a principal diferença aqui é que leva-se em consideração, né, além da tensão normal, também leva-se em consideração a resistência, a tensão de pico em um ensaio de compressão simples e também, né, esse coeficiente de rugosidade das juntas. Acho que eu já falei um pouquinho, né, um pouquinho demais, então a gente fica por aqui. Até mais.